Oi, som A. Oi, som A, E. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, festejamos para sempre em tua casa, ó Senhor. Põe teu ouvido bem aqui pra me escutar. Infeliz eu sou e pobre, vem depressa me ajudar. Teu amigo eu sou, tu sabes, só em ti vou confiar. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, desejamos para sempre em tua casa. Compaixão de mim, Senhor, eu te chamo noite e dia. Vem me dar força e coragem, aumentar minha alegria. Eu te Senhor tem por mim, é muito mais que o meu, sou gota derramada no mar. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota
nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. Nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui pra me escutar. Infeliz eu sou e pobre, vem depressa me ajudar. Teu amigo eu sou, tu sabes, só em ti vou confiar. Deus nosso Pai protetor, Oi, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Compaixão de mim, Senhor, eu te chamo noite e dia. Vem me dar força e coragem, aumentar minha alegria. Eu te faço minha prece, pois minha alma em ti Testando o som, confia. ei. 1, 2, som, teste. Gente, vê se está escutando aí, vê se está saindo a voz direito. Manda alguma mensagem aí, vai lá. Oi, testando o som. Ei. 1, 2, 3, som, teste. O pessoal reclamou da voz do padre, que não saía. E, som A, E. Teste A, E. Por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Tu és bom e compassivo, e a quem pede das perdão. Dá ouvido a meus pedidos, meu lamento é oração. Na hora amada eu te procuro, sei que não te chamo em vão. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Quanto eu esperei
rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu ando.
E, som, A, E, teste, A, E. Só me confirma se estão saindo som, por favor. E, som, A, E. Oi, E, som, E, A. Pronto, ok, né? Ok. Aguardem só um instante que eu vou fazer uma configuração no computador. Deve demorar mais ou menos em 5 minutos, tá? Nada nos impedirá de louvar a Deus, de refletir sobre Deus, sobre a oração. O inimigo não quer saber de oração, mas nós queremos. E, som, A. Então, queridos, pequeno problema aqui no início, na hora de passar para a tela do slide, mas nada que impeça a nossa oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, novamente, a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, com todos vós que nos acompanham nesse instante. Sejam todos bem-vindos a este encontro com Deus, que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Senhor possa iluminar a tua vida, mostrar meios e caminhos de superação de todas as provações, todas as dificuldades na nossa vida. Vamos juntos fazer a nossa oração do Pai Nosso. Vamos rezar juntos esta oração como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e todas as fraquezas. Tudo isso nós vos pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse slide vai retomando aqui a caminhada, a iniciação à vida cristã, e o básico da iniciação à vida cristã são os sacramentos, os 3 primeiros, nós estamos falando da iniciação, são os 3 primeiros sacramentos que marcam a nossa vivência cristã. Os 3 primeiros são os sacramentos de impulso à nossa missão, à nossa vida. Eles não são ponto de chegada, eles são ponto de partida. Ah, padre, quer dizer que toda essa formação que eu estou fazendo, ela não termina com o sacramento que eu vou receber? Claro que não. Essa formação são apenas para te preparar, para te orientar. Mas você, cristão, vai viver a sua formação inserido na igreja, na comunidade, ao longo de toda a tua vida, está entendendo? Então, o início da nossa vida cristã, a base são esses 3 sacramentos: o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Então, eles são os sacramentos que impulsionam todos os outros. Para eu receber qualquer outro sacramento, eu preciso do batismo. Então, vamos refletir um pouco hoje sobre isso. Então, retomemos aqui o nosso slide, são o mesmo tamanho do slide da semana passada, não vai ser demorado, e acredito que também não vai ser cansativo, tá certo? Vamos lá, a tela. Isso. Vamos começar então pedindo a presença do Espírito de Deus em nós. Nós já cantamos semana passada, vamos de novo pedir a presença do Espírito. O Espírito de Deus está neste lugar e também está aí com você, na sua casa. Coloca a música, tá? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Quem sabe vai cantando. O Espírito de Deus se move neste lugar. Estar aqui para consolar, estar aqui para libertar, estar aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Estar aqui para consolar, estar aqui para libertar, estar aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Senhor se faz presente na tua casa.
na tua vida. Estarei na tua casa aqui para consolar, para libertar de todos os males, angústias, preocupações, para te orientar, te guiar. O Espírito de Deus se faz presente na tua caminhada. Por isso diga, move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche a minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Que o Espírito Santo de Deus mova a sua vida, ilumine seus passos como jovem, como adolescente, seja guiado pelo Espírito de Deus, a luz de Deus que se manifesta, o amor de Deus que se manifesta na tua vida. Olha, queridos, vamos recordar um pouco a nossa caminhada. Olha, aqui neste quadro, é um quadro geral da iniciação, conforme o ritual da iniciação à vida cristã, tá certo? E este ritual, ele vai nos mostrar, o RICA, Ritual da Iniciação à Vida Cristã, ele vai nos mostrar como deve ser a nossa catequese, organizada em 4 tempos. Primeiro tempo vocês já passaram, foi com o pré-catecumenato com os introdutores. Aqui vocês tiveram a oportunidade de escutar o anúncio da palavra de Deus, o querigma, quem é Jesus. O primeiro anúncio que foi feito a vocês foi sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre o Espírito, né? O querigma, que é o primeiro anúncio. Depois nós tivemos a celebração, entrega, rito de admissão, entrega da Bíblia. Passamos para o segundo tempo, o tempo mais demorado do catecumenato, tempo mais longo de todos. Neste tempo aqui nós tivemos o aprofundamento da doutrina, da vivência, aprofundamento, vivência e um chamamento para a conversão, para a mudança e ao mesmo tempo o entrosamento com a igreja. Eu acredito que nesse período de formação vocês procuraram se aproximar mais da igreja, porque esse era o objetivo, que vocês pudessem marcar mais presença na vida da igreja. Então espero que esta formação não tenha sido só teórica, só falada, mas tenha sido vivenciada também, tá certo? Depois nós tivemos outra celebração, o rito da eleição, em que os nomes de vocês foram escritos no livro. E aí nós passamos para o terceiro tempo. Nesse primeiro tempo aqui o responsável eram os introdutores. No segundo tempo os responsáveis eram catequistas. Nesse terceiro tempo é o tempo da purificação, o tempo da iluminação, é o padre que é o catequista responsável de fazer com vocês os escrutínios. Nós não começamos o ano passado, mas devido à pandemia estamos evitando essas celebrações com muita gente. E aqui será feita as catequeses e a entrega do símbolo da fé, o credo e do Pai Nosso, tá certo? E também essas catequeses que estão sendo feitas. Nós estamos nesse tempo, é o tempo em que vocês vão vivendo esse tempo quaresmal, um tempo de purificação e ao mesmo tempo iluminando as vossas decisões, os vossos corações, para que possam ir mudando de vida, abandonando o pecado, o estilo de vida que não está conforme ao Evangelho. As pessoas vão nesse tempo se purificando, se organizando, quem é junto se casa, quem está no pecado vai se abandonando, vai ter a confissão para poder marcar essa purificação. E aqui
no final desse tempo nós temos outras celebrações, a crisma, a primeira Eucaristia e o batismo para quem não é batizado, né? Então quem não é batizado nós chamamos de catecúmenos, quem já é batizado nós chamamos de catequizandos. E depois continua, né? Aqui é como nós tivéssemos assim, olha, numa partida de futebol, nós temos primeiro tempo e segundo tempo. E quando é decisão, tem a prorrogação, primeiro e segundo tempo. Então, são 4 tempos. Só que, na partida de futebol, quem faz o gol, depois, na prorrogação, ganhou. Nos pênaltis, ganhou. Aqui não. Aqui a gente não termina, a gente ganha não é só quando recebe o sacramento. Não termina. Quando faz o gol nos pênaltis, termina tudo. Aqui não. Aqui a gente continua ainda em formação até o Pentecostes, vivendo a mistagogia, vivendo o tempo de Deus, tá certo? Estou fazendo só esta síntese para vocês se colocarem e saber que estão num caminho, percorrendo um caminho. Em que etapa do caminho vocês estão, tá certo, queridos? Vamos para o que interessa hoje. O Pai Nosso, orando com Jesus. Nós já rezamos o Pai Nosso, então vamos adiante. O Senhor disse: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. O Pai Nosso é a única oração, meu povo, a única oração que Jesus ensinou e resume de maneira simples a sua mensagem, sua intenção e a sua missão. Nela Jesus expressa intimidade com o Pai e o seu compromisso com os outros, especialmente os mais pobres e sofredores. Se rezado com atenção e profundidade, o Pai Nosso é também o itinerário de expansão de nós mesmos. Nós crescemos diante disso, diante desta oração. Uma proposta de descentramento. Nós somos chamados nesta oração a sair de nós mesmos, descentralizar de nós mesmos nosso coração, não ficar só nos nossos pensamentos. Tanto em sua forma reduzida em Lucas, como em sua forma mais extensa em Mateus, a oração do Pai Nosso não faz referência a nenhum dogma especificamente cristão, nem Trindade, nem Jesus Cristo como Filho de Deus, nem o Espírito Santo, nem fala de igreja, nem de Eucaristia, nem de sacramento. Observe que o Pai Nosso é uma oração que sintetiza todo o ensinamento de Jesus, mas não está centrado em dogmas. Também não contém nenhuma referência que seja exclusivamente judaica. Não pertence a um povo judeu, porque esta oração é para todos os povos, todas as culturas e todas as raças. Então, não tem o nome de Javé, não fala de patriarcas, não fala de Moisés, não fala da lei, não fala do templo, não fala da cidade sagrada de Jerusalém, não fala de expiação ritual, de tradições nacionais, não fala de alimentos puros ou impuros, nem de purificação de festa. O Pai Nosso não fala dessas realidades. O Pai Nosso é uma síntese dos ensinamentos de Jesus. Jesus orou como um judeu e assim nos ensinou a orar. Mas ao mesmo tempo, o Pai Nosso, ele é uma oração universal. Ele é uma oração para todas as pessoas, pois pode ser assumida por todos aqueles que creem em Deus, não necessariamente quem é católico, e se atreve a invocá-lo com a expressão de Pai, pedindo-lhe que seu nome seja santificado, que venha o seu reino, que seja feita a partilha, que o perdão seja dado, seja um estilo de vida. Então isso aqui não é só da nossa cultura, não é só do nosso catolicismo. Isso aqui é uma linguagem que atinge a todos os povos em todos os tempos, está entendendo? Todos os povos de todos os tempos.
A oração do Senhor, o Pai Nosso. Estando num certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. É em resposta a este pedido que o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental, a única oração que o Senhor ensinou. A oração dominical, Pai Nosso, é realmente o resumo de todo o Evangelho. É a mais perfeita das orações. Pai Nosso que estais no céu, é a introdução da oração. E essa oração tem 7 pedidos. Os 3 primeiros têm por objetivo a glória do Pai. Quais são os 3 primeiros? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Então, santificação do nome de Deus, quando nós rezamos, nós estamos santificando o nome de Deus, nós estamos pedindo que esse reino aconteça na nossa vida, na nossa caminhada, nós estamos pedindo que prevaleça a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por isso é que o Pai Nosso ele tem um formato de uma cruz, a gente pode dizer assim, porque nos ajuda a olhar para Deus, para o alto, e nos ajuda a olhar para os irmãos, o pão nosso de cada dia. Então, é o símbolo da nossa fé, ajuda nós a viver a nossa fé nesta oração. Continua. A primeira série de pedidos nos leva em direção a Ele, para Deus. Vosso nome, vosso reino, vossa vontade. É o próprio amor. Pensar primeiro naquele que amamos. É próprio do amor, sabia? Toda pessoa que ama, pensa primeiro naquele que ama. A pergunta é, o que é que você ama mais? O que é que você pensa primeiro? É no meu celular, é na minha família, é na minha escola. O que é que você pensa primeiro? No meu dinheiro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então nós somos chamados, se o nosso coração está em Deus, nós somos chamados primeiro para santificar o nome de Deus, pedir que o reino aconteça entre nós e que a vontade do Pai se cumpra no meio de nós, está certo? Então, os outros 4 outros pedidos, desenrola-se no ritmo da invocação, que pede a descida do Espírito Santo na Eucaristia, verdadeira epíclise, a invocação do Espírito, é a apresentação de nossas expectativas e atrai o olhar do Pai das misericórdias, sobe de nós e nos diz respeito desde agora, neste mundo, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixeis, livrai-nos. Então, esses 4 pedidos nós rezamos na segunda parte do Pai Nosso. Quando a gente diz, o pão nosso, dá-nos, daqui, dá-nos hoje. Olha para a tela mesmo, olha aí para a tela, aqui dá-nos hoje, o pão nosso cada dia, dá-nos hoje. Depois nós dizemos, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Depois diz, não nos deixeis cair na tentação. Pedido. E o último pedido, livra-nos do mal. O 4º e o 5º pedidos referem-se à nossa vida como tal, seja para alimentá-la, o pão de cada dia, ou para curá-la. Perdoa-nos. O perdão é um sacramento de cura, perdão do pecado, assim como nós perdoamos. Então é importante, quando você perdoa alguém, você está
sendo curado e dando a chance de alguém ser curado. Então, o sacramento do perdão, né, que você recebe com a absolvição, sacramento de cura. Depois, o sexto e o sétimo referem-se ao nosso combate pela vitória da vida. E não nos deixeis cair, quer dizer, um combate pela vida. E o combate pela oração, livra-nos do mal. Então a oração está em oração, pedindo que Deus te afaste de todo o mal, de todo o perigo. Iniciamos a nossa oração com uma invocação. Pai nosso, assim nos dirigimos a Deus, Ele é Pai sempre atento aos nossos pedidos, às nossas necessidades de todos os seus filhos e filhas. Não é alguém estranho, não é alguém distante, mas bem próximo de nós. Ele acompanha os nossos passos dia a dia. Podemos invocar a Deus como Pai, porque o Filho de Deus feito homem nos revelou isso, e pelo batismo somos incorporados e adotados como filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus na hora do nosso batismo. Cristo garantiu, quando Ele fez batizado, Ele atraiu todos a Ele. E depois, quando Ele enfrenta a paixão, morte e ressurreição. Então, nós nos tornamos família de Deus, irmãos e irmãs, no ato de ser batizados. Somos cristãos, somos irmãos uns dos outros. Quem não é cristão é pagão. Então, somos chamados a ser cristãos, incorporados e adotados como filhos do nosso Pai comum. Cada um de vocês tem o Pai de vocês, mas nós temos um Pai da fé, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor nos ensina a fazer nossas orações em comum, por todos os nossos irmãos. Por isso, no Pai Nosso, não diz, meu Pai, o pão meu, não. Diz, Pai Nosso que estais nos céus, né? Nosso Pai, a fim de que nossas orações sejam com um só coração e uma só alma, por todo o corpo da igreja. Então, nós quando rezamos o Pai Nosso, rezamos como igreja, somos igreja. Pai Nosso, o pão nosso, perdoai-nos. Então, não é uma oração pessoal, individualista, eu rezo pessoalmente, mas enquanto eu rezo, também rezo pela igreja. Vamos cantar. Este canto não é conhecido de vocês, mas é muito interessante, é uma catequese para nós. Deus, nosso Pai protetor, dai-nos hoje um sinal da tua graça. Por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui para me escutar. Deus, nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça. Por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui pra me escutar. Infeliz eu sou e pobre, vem depressa me ajudar. Teu amigo eu sou. Teu amigo eu sou, tu sabes, só em ti vou confiar. Só em ti vou confiar, Senhor. Deus, nosso Pai protetor, Dá-lhe hoje um sinal da tua graça. sinal de tua graça. Por teu ungido, ó Senhor, Por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. estejamos para sempre em tua casa. Compaixão de mim, Senhor, diga. Paixão de mim, Bem, Senhor, eu te chamo noite e dia. Vem me dar força e coragem, aumentar minha alegria. eu te faço minha prece, pois minha alma em ti confia. Minha alma em ti confia, Senhor. Deus, nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça. Por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Tu és bom
e compassivo e a quem pede das perdão. Dá ouvido a meus pedidos, meu lamento é oração. Na hora vaga eu te procuro, sei que não te chamo em vão. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça. Por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Não existe nenhum Deus para contigo se igualar, nem no mundo existe nada que se possa comparar às belezas que na terra teu amor sobrecriar. Não existe nenhum Deus que para contigo se igualar, nem no mundo existe nada que se possa comparar às belezas que na terra teu amor sobrecriar. Olha que maravilha, queridos. Nós devemos, na nossa catequese, aprender a cantar o cântico. Os cânticos não só cânticos de animação, também, às vezes, em alguns momentos, mas cânticos que tenham mensagem que nos ajude a rezar, cânticos que nos ensinem a cantar, porque quem canta os seus males espanta. Deus é Pai de todos e por isso somos irmãos. Digam, Deus é Pai de todos e por isso somos irmãos. Pai nosso que estais no céu. Olha os irmãozinhos aqui é você, ó, vocês, não entende vocês? Esse aqui eu acho que é o Felipe, vocês é o Felipe, quem é desse? Então vamos aqui, né? Olha, o que é que significa Pai nosso que estais no céu? Assim nos dirigimos a Deus. Ele é o Pai, sempre atento aos nossos pedidos e às necessidades de todos os seus filhos e filhas. Não é alguém estranho, não é alguém distante, mas bem próximo de nós. É muito importante que você sinta Deus perto de você, o Pai próximo a ti, tá certo? Bem próximo. Ele acompanha nossos passos dia a dia. Podemos invocar a Deus como Pai, porque o Filho de Deus, feito homem, nos revelou isso. Pelo batismo, aliás, nós, aqui faltou alguma coisa. E nós, pelo batismo, somos incorporados e adotados como filhos e filhas de Deus. Já falamos isso. Pai nosso que estais no céu, esta expressão bíblica não significa um lugar, mas uma maneira de ser. O céu não é um lugar físico, acho que vocês já viram isso na catequese. Não é um espaço onde você fica reservado, trancado. O céu é um estado de espírito, é uma maneira de ser e uma maneira de viver, que começa aqui e se estende por toda a eternidade. Mas o afastamento de Deus não é afastamento de Deus, mas a sua majestade. Né? O céu não é se afastar, subiu ao céu e ficou longe de nós. Não. A pessoa sobe alcança a majestade de Deus, a plenitude, alcança a graça de Deus. Santificado seja o vosso nome, está no plural, não é o teu nome não, é o vosso nome. Aqui nós temos o primeiro pedido, como nós vimos, né? O primeiro pedido é um louvor e uma oração, uma ação de graças. Pois santificar o nome de Deus é reconhecer com gratidão toda a obra da revelação. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo a revelação de Deus, agradecendo essa presença de Deus em nós, tá certo? Toda a obra da revelação, da santificação, a salvação, da santificação, que Ele fez em nosso favor. Durante toda a história da salvação, Ele vai se revelando a si mesmo, dando a conhecer quem Ele é, o seu nome, o nome de Deus. O homem, introduzido neste mistério, maravilha-se diante dele e se pode exclamar:
e só pode exclamar sua admiração e gratidão. Por isso, santificado seja o vosso nome. O louvor a Deus, a vida eucarística, a Eucaristia é o melhor louvor que nós prestamos a Deus, né? Estamos louvando a Deus, bendizendo a Deus, glorificando a Deus. A Eucaristia é também um louvor, é a razão pela qual o homem foi criado. A pessoa foi criada para louvar a Deus, bendizer a Deus e para celebrar esse mistério. São Paulo reflete bem essa petição do Pai Nosso quando diz aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, pois é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, versículo 18. Aqui é conferir. Só um detalhe, um parêntese. Conferir é porque o texto não está tal e qual está na Bíblia, né? Quando está tal e qual está na Bíblia, então tira esse CF, que é conferir. Quando vocês verem uma citação bíblica que tiver CF, é para conferir aquele texto. Ele está parecido, ele não está tal e qual. Pode mudar, o autor pode fazer a interpretação, dizer com as suas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. Todos os outros 6 pedidos decorrem de quem Deus é e de como Ele age na história, na vida dos homens. Venha a nós o vosso reino. Segundo pedido, o reino de Deus existe antes de nós. Instaurou-se na morte e ressurreição. Na morte e ressurreição de Cristo, e se perpetua no nosso meio da Eucaristia, encaminhando-nos para a sua plenitude no reino dos tempos, no final dos tempos. A Igreja e cada cristão, unidos ao Espírito, nesta segunda petição, desejam a vinda plena do reino e, ao mesmo tempo, se comprometem por viver de acordo com a sua realidade no hoje, na expectativa final, onde Deus será tudo em todos. A Igreja, ela se compromete a viver, unida no Espírito, a viver esta realidade divina, no meio das pessoas, no meio do mundo que precisa de Deus. Longe de colocar os cristãos fora deste mundo, esta prece os coloca como evangelizadores, anunciando a necessidade do acolhimento, da misericórdia e da conversão para adentrar no reino. Olha o caminho para chegar ao reino. Terceiro pedido, qual é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve prevalecer na terra e no céu. Aqui na terra eu já começo a construir e a viver o céu, tá certo? A vontade do Pai nos foi revelada por Cristo como realidade salvífica, universal, para todas as pessoas, e como mandamento de amor. Douglas. Jesus é a máxima expressão do cumprimento da vontade do Pai, e na sua unção do Espírito, a Igreja prolonga esta vida de obediência. Olha, você rezando em casa, olha, você reza assim, une as mãos, fecha os olhos para se concentrar diante de Deus. Os cristãos, por esta petição, pedem para entrar no mistério da vontade de Deus e para terem a força necessária de colocá-la em prática por meio da palavra e dos atos, do testemunho, né, do Senhor. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Quando pedimos a Deus o pão, confessamos que Ele é o Deus bondoso que cuida de nós.
nós somos seus filhos amados e que Ele nos dará aquilo que nós precisamos, aquilo que nos é necessário para viver. Esta prece nos liberta da escravidão dos bens, pois coloca a nossa segurança em Deus, né? Liberta de toda a escravidão, os bens terrestres, a matéria, as coisas escravizam, gera escravidão. O Senhor nos liberta. Olha aqui, o pão nosso cada dia daí hoje, o pão, aguenta passar amanhã sem comer pão. Mãe, cadê o pão? Mãe, cadê o almoço? Eu estou com fome, jantar. Padre, termina logo que eu ainda quero comer. Então, que nunca falte em sua mesa o pão de cada dia, feijão, arroz, aquilo que você come, né? Mas também que não falte em sua mesa, em sua casa, o pão da paz, da união, da alegria, o pão do amor, do respeito, da obediência, do compromisso, de saber ajudar a fazer as coisas em casa. Que o Deus te liberte de toda preguiça, toda maldade, tudo aquilo que nos serve. Conceda o pão de cada dia. Quando pedimos a Deus o pão, confessamos que Ele é o Deus bondoso que cuida de nós, seus filhos amados. Todavia, não podemos cair numa falsa concepção da providência. Deus age através do nosso trabalho, da nossa luta. Então não vou mais trabalhar, vou agora ficar de braço cruzado, esperando que Deus me conceda o alimento. Não, não é assim. O pão de cada dia nos dai hoje, mas Ele mostra trabalho, Ele mostra emprego, mostra forma de como você conquistar honestamente o pão. Não é roubando dos outros, não é tirando o que não é seu dos outros. Isso aí não é o pão nosso, né? Então tem que buscar esse pão para saciar. E se você tem, você não pode jogar fora no lixo as sobras, estragar o pão, ou então reclamar: eu não quero esse alimento vai ruim não, essa comida não. Você não pode botar banca não. Você tem que comer o que tem, o pão de cada dia, que Deus permitiu colocar pelo suor do teu pai que se sacrifica, e da tua mãe que se sacrifica, e que você não agradece. Então a oração do Pai Nosso ajuda a gente a agradecer o que a gente tem, não é ficar botando banca escolhendo. Se fosse lá em casa antigamente, quando alguém dizia: eu não quero comer isso aqui não, minha mãe dizia: pois então fique com fome, porque não tem outra coisa. Então é muito importante a gente não ficar escolhendo o que comer, mas comer tudo o que é preciso comer, mas comer pensando nos outros, não é comer tudo e deixar os outros sem nada. O pão se torna símbolo de tudo o que precisamos, necessidades materiais e espirituais, não só o pão que enche a barriga, o bucho, mas que depois vai para a fossa, mas também o pão espiritual, o pão da palavra, o alimento da Eucaristia. Vocês observaram que na missa tem duas mesas, tem 2 altares na mesa. Olha aqui, só virar a câmera para lá, vocês precisam tirar, só virar aqui, a mesa da Eucaristia, onde o padre celebra a Eucaristia, tá certo? E ao lado tem a mesa da palavra, está aqui a mesa da Eucaristia. Aqui o padre reza o sacrifício, né? O sacrifício da missa. Todos os dias o sacerdote celebra. Aqui o pão é colocado sobre o altar. O pão nosso de cada dia. Não só o pão no prato em casa, mas o pão da Eucaristia. Por isso todo mundo tem que se alimentar da Eucaristia. Aqui nutre a fé, incentiva a esperança, alimenta a nossa alma. Mas também esse pão, nós temos 2 mesas na missa, na igreja, 2 mesas. A mesa chamada ambão, aqui é a mesa da palavra, onde nos é dado conhecer a palavra, o alimento da palavra. Comer a palavra é escutar e saborear esse alimento, tá certo? Esse é o primeiro que nós escutamos na leitura de domingo. Primeira leitura, o salmo,
a segunda leitura e o Evangelho. Nós temos na missa 4 leituras bíblicas, né? 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Isso é alimento. Depois o padre vem para cá. Aqui ele tem o sacramento, a Eucaristia, onde Jesus se oferece. Então, devemos buscar o alimento do corpo, que é o feijão, o arroz, o pão, o iogurte, o não sei o que, a banana, a fruta. E é melhor, meu povo, olha, atenção, se alimente com coisas mais saudáveis. Evitem esses enlatados. Tem gente jovem, criança, se alimenta muito ruim, comendo muito enlatado, muita coisa que não é bom. Frutas, verduras, feijão, arroz, comidas que ajudem, tá bom? Não só massas, muitas massas não. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão da palavra, o pão do conhecimento, o pão da espiritualidade, tá certo? É bom pedir todos os dias. Então, ao mesmo tempo o pão material e ao mesmo tempo o pão espiritual, a palavra e a Eucaristia. Isso tudo nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai, aqui nós temos já a quinta prece, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Aqui faltou o nós. Não, nós continuamos logo em seguida. Continuidade. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, este pedido confessa ao mesmo tempo a nossa condição de homens fracos, mulheres fracas, pessoas pecadoras. E a condição misericordiosa de Deus. Nós confiamos na misericórdia de Deus. Temos a certeza de que Ele está sempre disposto a nos perdoar. Contudo, Ele nos coloca diante de uma condição. Como nós perdoamos. O perdão que nós pedimos é de acordo com o perdão que nós damos a quem nos tem ofendido. Devemos entrar na mesma dinâmica na qual oferecemos aos irmãos aquilo que queremos de Deus, o perdão. Ora, se você pede a Deus, Pai, perdoa-me, perdoa-nos, como nós perdoamos. Então, se você está pedindo para ser perdoado, você deve dar o perdão. Senão, a tua oração não vai ter valor, não vai ter sentido. Está entendendo? Perdoa-nos. Perdoa, porque também eu perdoo. Eu guardo ódio, eu detesto fulano. Então, como é que você vai rezar a oração? Se você está sendo mentiroso, dizendo a Deus que perdoa, mas não perdoa. Então, a medida é o perdão. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De fato, a vida de Jesus foi radical neste ponto. Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E ainda, pediu aos seus discípulos que amassem os seus inimigos. Olha, gente, Jesus ensinou a amar os inimigos, rezar pelos que perseguem. O perdão se torna condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Não só nos reconciliamos entre nós, mas nos reconciliamos com Deus nosso Pai. Douglas. E não nos deixeis cair em tentação. Segue. Este pedido quer evitar que caiamos à semelhança de nosso pais, no pecado. A tentação é aquela insinuação que é feita a nós, para que consintamos em escolher como bem aquilo que não corresponde à vontade divina. Jesus, nesta oração, nos ajuda a reconhecer a necessidade do dom da fortaleza, da perseverança e do discernimento para não nos afastarmos da vontade de Deus. Olha, Eva, a serpente, Adão,
A vida de oração é o caminho para vencermos as insinuações do tentador, pois purifica o nosso coração e torna mais vigilante diante das situações que nos aparecem, né, na vida, que nos aparecem na vida. Tem uma palavra que ficou escondida aqui. Então, diante das situações que nos perseguem, das situações que nos tentam na vida. Último pedido, mas livra-nos do mal. Este último pedido refere-se ao diabo, aquele que se mete no meio do plano de Deus. E vocês sabem que o inimigo encardido, o diabo, sempre fica querendo atrapalhar a nossa vida, não é? Sempre fica querendo atrapalhar a nossa caminhada de igreja, não nos deixa concentrar. Eu vou e não consigo me concentrar. É o inimigo que está tentando, atrapalhando a tua caminhada. Então nós precisamos vencer as ciladas do inimigo, porque nós somos ungidos por Deus, então somos fortes. Então, aquele que se mete no meio do plano de Deus e da sua salvação, realizada em Cristo, diz o Catecismo da Igreja Católica, Catecismo item 2852. Com este pedido, Cristo entrega à igreja uma oração na qual se pede para que os homens sejam libertados de todos os males presentes, passados e males futuros, trazendo a miséria ao mundo e apresentando-a a Deus. Nós somos chamados a ser vencedores, porque Deus é vencedor. Aqui é o inimigo, a cilada do inimigo. Livrai-nos do mal, defenda-nos no combate. Douglas. Só o Pai. Só o Pai, por meio de Cristo, pode transfigurar a situação do pecado. Só o Pai, por meio de Cristo, de dor e de morte inaugurada pelo maligno na história. O mal que age no mundo, só Deus que nos liberta, porque Deus é maior do que o inimigo. Lá em casa, quando alguém, minha mãe estava, ainda perreando minha mãe, ela dizia: menino, vai tentar o cão com reza. Mandava a gente rezar, porque quando a gente está rezando, a gente está tentando o cão, expulsando o cão. Vai expulsar o cão com reza. A melhor forma de zangar o inimigo é rezar. O encardido não gosta, o maligno não gosta de pessoas e cristãos rezando. O Pai Nosso oferece aos homens, pela entrega de Cristo e a força do Espírito, a santidade, entrega a paz, a vida, renovando o mundo a partir de dentro, até chegarmos ao dia no qual toda a obra de santidade estará consumada. 1 Coríntios, conferir 1 Coríntios 15, 26 a 28. Olha, estou finalizando, e não para aprofundar, peguei estas perguntas aqui deste livro, ó, que depois, quem quiser, pode ter o YouCat, aqui, ó, esse livro, eu peguei essas perguntas, vocês estão aqui sobre o Pai Nosso, vocês podem aprofundar nesse livro aqui, adquirir, talvez quem tenha, né, alguém já tenha, YouCat, aprofunda muitos conhecimentos sobre a doutrina da igreja. Beleza, essas perguntas que eu vou apresentar agora é desse livro. E pode ser que alguns de vocês se vejam representados nessas perguntas. De onde nos vem a confiança de chamar a Deus de Pai? Ó, no número 515. Temos a ousadia de chamar a Deus de Pai porque Jesus nos chamou à sua intimidade e fez de nós filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Deus é nosso Pai. Portanto, isso acontece através do batismo.
Em comunhão com Ele, que está no seio do Pai, podemos gritar: Abá, Pai. Como pode uma pessoa chamar a Deus de Pai se ela foi maltratada ou abandonada pelo seu pai biológico? Olha aqui, gente, eu não quero mexer na ferida de vocês, na dor de vocês, mas eu quero ajudar a sanar essa ferida. Porque muita gente hoje tem dificuldade de chamar a Deus de Pai, porque a sua experiência de pai e de mãe foi uma experiência dolorosa, não foi um bom pai, nem uma boa mãe. Por isso a pessoa tem dificuldade hoje de se dirigir a Deus e chamar de Pai. Quando chama a Deus de Pai, é como acontecesse uma dor no coração. Por quê? Porque existe uma ferida que precisa ser sarada, uma ferida que não está curada e que precisa ser sarada, tá certo? Então eu chamo a atenção para esse aspecto, essa pergunta: como pode uma pessoa chamar a Deus de Pai se ela foi maltratada ou foi abandonada pelo seu pai? Eu digo isso porque tem muita gente que chega: ah, padre, eu sou revoltada com o meu pai, revoltada. Olha aqui a resposta: a atitude dos pais biológicos ou adotivos prejudica frequentemente a concepção de um Deus bom. Porém, aquilo que nosso Pai do céu não corresponde exatamente às experiências dos pais que temos aqui na terra, como nossos pais. Temos que purificar a nossa imagem de Deus, de todas as nossas ideias, para nos podermos encontrar com Ele, numa confiança incondicional. Para que eu possa me encontrar com Deus, eu preciso purificar essa imagem que eu tenho distorcida, é de Deus. Meu pai, minha mãe era para ser uma imagem de Deus na minha vida. Às vezes não é. Às vezes é um pai bruto, carrasco, que não ama, que abandona. E nosso Deus não abandona. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus nos cuida. O nosso Deus nos abraça, nos acolhe no braço como filhos amados. Tá certo? Filhos queridos. Douglas. Mesmo quem foi violentado pelo próprio pai pode aprender a rezar o Pai Nosso. Atenção, acontece às vezes, é raro, mas acontece na família do filho ou da filha ser violentada ou ser assediada. Mesmo assim, vai. Com frequência, a sua missão vital é deixar-se cair nos braços de um amor que lhe foi negado. Lhe foi negado cruelmente por algumas pessoas, mas que está disponível de um modo maravilhoso e acima de toda a compreensão humana. Olha, diante da violência humana, do pecado humano, você não deve deixar-se ficar preso a isso. Deve deixar-se cair nos braços de um amor que foi um amor de Deus que foi correspondido, não no amor que lhe foi negado, né, pelas pessoas. O amor do Pai é um amor correspondido, o amor de Deus Pai. Ele nos ama com amor eterno, o amor imenso. Por isso nós não podemos comparar a maldade humana com Deus. A maldade humana é o pecado humano, a fraqueza. Às vezes são pais e mães, são pessoas boas, mas cada pessoa tem sua fraqueza. E também nós podemos pedir a Deus a graça de perdoá-los, assim como Deus nos perdoa, tá certo? O perdão nos engrandece, o perdão nos humaniza, o perdão nos faz pessoas melhores. Como o Pai Nosso modifica a nossa vida? O Pai Nosso faz-nos descobrir a grande alegria de sermos filhos de um Pai. A nossa vocação comum é louvar o nosso Pai e vivermos juntos como um só coração e uma só alma. Porque Deus amou cada um dos seus filhos com o mesmo e exclusivo amor, como se o seu afeto fosse todo para Ele. Devemos também tratar-nos uns aos outros de uma forma totalmente nova, isto é, cheios de paz, atenção e amor, para que cada um possa ser a maravilha entusiasmamente, que realmente é para Deus, né? Ser uma pessoa entusiasmadamente
para Deus, como Deus é para nós, por nós. E aqui, nesse penúltimo slide, vamos montar a escada da iniciação à vida cristã. Você escutou o anúncio, o primeiro anúncio, a palavra de Deus. Você é chamado agora a escutar a palavra de Deus. Esta palavra de Deus deve gerar em ti o encontro com o Senhor. Esta palavra que você escutou te leva ao encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo, ouvindo a palavra, você transforma o seu coração, se transforma, conversão, muda de vida, muda de atitude, maneira de pensar, maneira de agir, e passa a seguir Jesus, participando da igreja, da comunidade eclesial. Segmento, você segue Jesus junto com os outros irmãos na comunidade. Depois, na comunidade, você vai amadurecendo a sua fé. Ah, padre, eu pensei que terminava, recebia o sacramento, terminava tudo. Não, o padre ainda hoje está estudando, amadurecendo a sua fé, porque todos os dias tem situações novas, então a gente tem que crescer todos os dias, como discípulos missionários do reino. Tivemos a graça de ter o anúncio, vamos vivendo a transformação, vivendo a comunidade, descobrindo a fé, amadurecendo e crescendo. É assim que vocês vão viver ao longo de toda a vida. O meu maior desejo é que, terminada essa catequese, vocês continuem engajados. Quando eu vejo vocês, possa ver vocês nas missas, participando das procissões, participando dos encontros, das atividades. E outros ajudando também, sendo catequista. Aqueles que forem crismados poderão ser introdutores, poderão ser catequistas, né? Poderão se envolver. Nós temos a necessidade de introdutores, necessidade de catequistas. Vamos então encerrar esse momento com o abraço de Deus, tá certo? O abraço do Pai. Olha, gente, eu quero agradecer muitíssimo a vocês todos, mas a gente vai cantar e depois eu fico aberto para se tiver alguma pergunta aí online, aí eu posso ajudar, tá bom? Vamos cantar. Quanto eu esperei, ansioso eu queria te ver e te falar o que há em mim. Você dizendo para Deus isso aí, ó. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, vá cantando. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver Hoje quero rasgar meu e viver te mostrar meu coração. e te mostrar meu coração. Tudo que tenho e sou, Tudo que tenho e sou. e por mais que me falem, não vou desistir. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. É muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes Nas encontrou tardes encontrou saudade em meu lugar. saudade em meu lugar. Mas ao me ver na Mas ao estrada, me ver na estrada, ao longe voltar, longe voltar, num salto se alegrou salto se e alegrou, foi correndo me encontrar. e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, Não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada
nada me restou, mas olhando em meus olhos, somente me amou, me amou. e ao me beijar, Ao me beijar, me acolheu. me acolheu. Num abraço de Pai, Um abraço de paz. olha, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, que coisa bonita, o amor de Deus ao me ver na estrada, ao longe voltar, no salto se alegrou, foi correndo me encontrar. E Deus não perguntou por onde eu andei, o Pai não perguntou por onde o filho andava, não perguntou sobre os bens que ele gastou, simplesmente ele amou, abraçou, beijou e mandou fazer festa com a chegada do Mas filho. que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. Ao me beijar, Me acolheu num abraço de paz. Então, quero agradecer a todos, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, agradecer a vocês todos e pedir que se empenhem, não se despecem nesse tempo, tá certo? Procure ter esse momento orante, procure estar em comunhão com Deus, procure estar participando das coisas de Deus, através das missas aqui na paróquia, nosso canal do YouTube, tá certo? Esse mesmo canal, nós celebramos todos os dias. Quinta-feira vamos fazer a peregrinação. Amanhã nós temos um tríduo de São José, terça, quarta, quarta, quinta e sexta, é o tríduo de São José. Também está havendo confissões aqui na matriz, para as pessoas que podem se confessar, tá certo? Os casamentos comunitários que ia acontecer domingo foram cancelados, não vão acontecer mais agora, vamos pensar uma outra data depois com a catequese, com a comissão, pensar uma outra data para eles. Continua de pé as celebrações do sacramento da Crisma, está marcado dia 22, de 3 e 24 as missas, com os dois bispos que virão para estas celebrações. Continua a Crisma. A Eucaristia também continua, se tiver aberto até lá, se o governo tiver autorizado, já liberado. Enquanto isso, continuamos rezando, tá bom? Que Deus abençoe, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Coloca aí se teve alguma avaliação, se foi bom, se não foi bom, diga aí alguma coisa para poder saber e avaliar para a próxima vez se o som foi bom, o que não foi bom. Coloca alguma observação antes de sair, tá bom? Obrigado, boa noite, fique com Deus.
Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar.